Olá, aqui estamos para Olá a mais um todos. episódio de Trilhos do Peregrino Uhum. e o episódio de hoje tem como título Tudo em Nós é Amor. E é aqui uma bela desculpa para falarmos de uma técnica que eu e a Patrícia amamos profundamente, que é o diálogo de vozes. Verdade, Patrícia? É mesmo isso. É um título tão forte, mas eu acho que à medida que formos conversando, se calhar vamos explorá-lo aqui de uma maneira que talvez seja diferente daquilo que se pode parecer à Uhum. primeira vista. Uhum. E se calhar, agora conforme disseste isso, estava-me a lembrar dos nossos primeiros exercícios que fazemos neste trabalho, que tem a ver que parte de ti é que vestiu essa roupa hoje, aquelas perguntas que nós vamos dizendo para despertar um bocadinho o que é isto das vozes, o que é isto das subpersonalidades. Eu agora perguntava-te quais são as duas vozes em ti mais ativas hoje? As duas vozes em mim mais ativas podem parecer assim um bocado díspares, mas uma é uma voz que eu chamaria a pensadora. Há um lugar de reflexão sobre a vida, sobre as questões da existência. A outra eu chamaria a protetora. Acho que são as que estão mais presentes em mim neste momento agora. Interessante. Olha, eu tenho, não consigo arranjar um nome para ela. Para esta voz está ativa, mas pronto, não lhe vou dar só um nome, vou dizer a que rompe os véus Hum, sim, sim. e a outra é a guerreira. São as minhas vozes do dia hoje. E eu acho que isto já dá alguma informação, não é? Isto já diz, em primeiro lugar, eu acho divertido, não é? E se calhar é este lugar deste trabalho com as subpersonalidades, como ativa muito a minha criança mágica, Uhum, não é? Se calhar é por isso que eu gosto também muito de o fazer, porque é altamente terapêutico e é muito divertido este espaço em que damos lugar a nós, não só para dizer eu sou isto, ou eu sou feita desta maneira, mas dizer, epá, espera lá, o que está a acontecer aqui? Quem é que acordou hoje? Não é? Quem é que sim. acordou hoje aqui? Não é? Traz-me um lugar muito mais autêntico dentro do que é a minha psique, do que estar-me a agarrar às certezinhas do eu sou isto ou aquilo, mas também permite que eu não me leve tão a sério nesse sentido. Eu sou assim, eu não posso. re- Eu sou assim, mas também sou assim, e também Hum, sou assim. E como a gente falava agora há bocadinho, não é? Há todo um ecossistema psíquico dentro exatamente. de mim em relação consigo mesmo e em relação com o mundo. E aquilo que vai despertando, crescendo, criando, são exatamente os lugares que necessitam de ser ouvidos Uhum. nesse momento, nessa relação, nessas necessidades. Mas todos eles me pertencem. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa é a primeira grande desconstrução que nós fazemos, não é? A ideia de que nós somos só uma personalidade, um bloco de coisas, não é? Muito monolítica, eu sou isto, como tu dizias. Mas, na verdade, eu tenho a sensação que nós todos, ou muitos de nós, sabem que há muito mais coisas a passar-se dentro. Que há muitas outras partes que estão incluídas e que vêm ao de cima e que também querem isto ou aquilo e que muitas vezes entram em conflito ou em choque ou até a única coisa que precisavam era de se expressar. E isso vem fruto, se nós nos escutarmos um bocadinho, ou até se nos permitirmos sentir um bocadinho, eu sinto que claramente nós iremos recordar episódios, momentos, situações onde houve outras partes de nós que surgiram. Não é? Eu quero isto, mas eu também quero aquilo. E às vezes até parece uma grande ambivalência e isto pode trazer-nos sofrimento, mas isto já é aquela chave que nos diz: espera lá, eu não sou uma coisa só, eu sou feita de muitas coisas. Então, Hum. esse termo que tu trouxeste para mim faz muito sentido, não é? Porque em vez de eu me ver só como um organismo, eu sou um ecossistema. E isto é absolutamente factual e científico, não é? Porque hoje em dia nós sabemos que somos habitados por inúmeras bactérias e vírus e que nos fazem bem e que é suposto estar aqui. E portanto, e que funcionam em simbiose connosco.
E psiquicamente, como tu dizias, é a mesma coisa. É exatamente a mesma É coisa. exatamente a mesma coisa. E no fundo, isso são as subpersonalidades, não é? Todas estas partes de nós que nos habitam, as paisagens, os seres vivos, que podem ser mais inertes, mais movimentados, que podem ser. Enfim. E isto, para mim, eu estou a dizer isto e a minha imaginação está logo em. Eu já tenho um filme, um cenário na cabeça. E é aqui que eu acho que começa a ser divertido. Sim, sim. Estava a ver o divertidamente, não é? Que é uma forma muito fácil, muito Exatamente. simples de falar das emoções, mas que é absolutamente, Real? é absolutamente real e dentro desta abordagem é exatamente isto. É Exatamente. exatamente isto. Os nossos conflitos internos são isto. Os São. nossos medos, os nossos receios, a nossa dificuldade em tomar decisões, tudo isso vem de partes de nós dentro desse ecossistema que querem coisas diferentes, que olham para lugares diferentes, que uns estão a proteger, os outros querem fugir, outros são rejeitados, não é? Há aqui uma série de coisas e elas estão em funcionamento o tempo todo. Yeah. Então, algumas estão mais ativadas e mais reforçadas, não é? A gente costuma dizer é o nosso CEO Sim, sim, psíquico, sim, não sim. é? Este lugar, aquilo que eu acho que sou é apenas o lugar psíquico que encontrou mais formas de sobreviver no mundo Sim, e que se agarrou a isso com unhas e dentes e pensou: ok, se eu for assim e agir assim, isto vai funcionar. E se eu tiver de sacrificar os empregados todos, tipo, pá, eles que trabalham no sótão, tipo, I exatamente. don't care. E portanto, mas às vezes aquele pessoal do sótão faz assim, não é? Diz: malta, greve, reivindicações. Nós também somos isto. É tão engraçado porque, de alguma maneira, nós começamos a trabalhar, estamos a falar sobre isto e já começam os exemplos o exemplo que tu estavas a trazer e aquilo que eu me estava a lembrar já me vai logo às séries, aos filmes, à literatura. Então, isto também já dá uma pista, não é? Que realmente, quando nós vamos buscar este género de exemplos, nós vamos ao lugar imaginativo, que para muita gente é um lugar menor, mas não tem nada a ver, muito pelo contrário. É um lugar arquetípico que de alguma maneira traz a matriz daquilo que acontece. É uma forma de eu vestir estes conceitos que podem até ser muito amplos, muito abstratos, mas eu de repente ponho-lhes uma roupagem e eles começam a fazer sentido e tornam-se muito mais perto da minha vivência na carne. Mas ao mesmo tempo tornam-se muito mais divertidos, ou Sim, épicos, ó ou épicos. monumentais. Então ativa algo em nós que é muito mais fácil de trabalhar. E depois faz aquilo que eu acho que nós ainda não fomos por esse lado, mas que eu acho que a arte faz, que é apanha-nos na curva. Nós achamos que estamos a ser muito espontâneos e de repente estamos a falar de nós com uma profundidade e com uma verdade que nós não estávamos nada à espera. Porque efetivamente, quando nós falamos de nós com esta ideia, não é, de que eu sou só uma determinada coisa, há uma série de coisas que nós não dizemos porque temos vergonha, porque não são coerentes com aquilo que eu acho que sou, ah, porque de alguma forma, mesmo para a minha organização interna, tem de haver uma determinada estrutura que vá de acordo com aquilo que são as minhas certezas. E isto causa muita dor, não é? Isto causa muita dor eu saber que tenho ambivalências, que tenho sentimentos, que tenho comportamentos que não estão de acordo com aquilo que eu acho que sou. Mas quando nós entramos nesta abordagem terapêutica, lá está, como tu dizes, não é? Imaginal, arquetípica, épica, e eu me permito separar instâncias psíquicas, essas instâncias psíquicas são puras. Uhum. Naquele momento, não é? Claro. E dentro desse lugar, elas falam a sua verdade. Não é a verdade da coerência daquilo que eu acho que sou, falam a sua verdade. E é como tu dizes, eu acho que estou só a falar, mas daqui saem coisas que eu próprio fico, uau, não é? Estas instâncias psíquicas dizem que idade têm, dizem como é que surgiram, porque é que estão na nossa vida, o que é que sentem em relação a outras instâncias psíquicas, o que é que necessitam, Sim. né? Do que é que se protegem, onde é que se sentem ameaçadas, como é que agem para conseguir sobreviver.
Mas estas também dizem. E Uhum, não é igual a estas. E tem outras vozes, e tem outra forma de agir, e tem outra idade, e tem outra função na nossa vida. uhum. E lá está, o colocar cá fora, não é? Trazer este lugar, externalizar estas instâncias para as escutar, aparentemente divertido, não é? Traz-nos verdade, traz-nos notícias acerca de nós mesmos, Sem dúvida alguma, não sem é? E dúvida. traz-nos tomadas de consciência incríveis e, sobretudo, e pronto, isso eu acho o diálogo de vozes muito divertido e este lugar com as subpersonalidades, uma forma de jogo terapêutico. Este outro lugar traz-me novamente a sacralidade e o mistério, que é, conforme eu vou ouvindo as minhas instâncias psíquicas, eu dou-me conta que todas elas falam por amor a mim, Sim, né? é qual. Que todas elas estão aqui, ou estiveram um dia, ou foram criadas para me proteger, ou para proteger a minha vulnerabilidade, ou para de alguma forma me proteger da dor. Então, começa não só cognitivamente, mas a um nível muito orgânico, a nascer a verdadeira compaixão, que é a capacidade de olhar para mim como um todo. Não esse todo, eu sou só isto, mas esse todo, uau, nesta multiplicidade toda de vozes e de relações, há uma coisa que é comum: todas elas me amam. Sim, Uau! é brutal. É das compreensões que chega através desta técnica mais avassaladoras. E chega sempre de uma forma subtil, como quem não quer a coisa. Não é? Chega assim, de repente, chega através desse lugar mais de brincadeira, mais lúdico, mais parece que eu não estou a fazer nada. Mas de facto é muito, muito poderoso, é muito tocante. E fala-nos muito mais. Estava a ouvir e estava a sentir. É exatamente a metáfora de ser um ecossistema também nos traz isso. É que, tal como nos ecossistemas reais, não é? Os ecossistemas que nós encontramos cá fora na natureza, da qual a psique também é parte, obviamente, mas pronto, nós vamos fazer aqui esta divisão para melhor compreensão. Tal como nesses ecossistemas é a diversidade, é a Uhum. multiplicidade de vozes que implica riqueza e resiliência e força e persistência. Na natureza, um ecossistema diverso é muito mais resistente do que um ecossistema monocultural. Então, Absolutamente. esta ideia do monolito, não é? De que eu sou isto, e que sim, e que vem daquilo que tu trazias, não é? Foram as partes de mim que souberam, nós podemos sobreviver e garantir a sobrevivência deste ecossistema da melhor forma possível. Então, todas as outras parece que não existem, porque aquelas são aquilo que nos permite sobreviver no mundo lá fora. Exato. Infelizmente, não é? Geralmente essas partes que se tornam as partes mais firmes, as que vão à frente, infelizmente, elas fazem parte delas lugares muito bons, claro que sim, mas também fazem parte delas, sei lá, aquilo que na psicologia analítica se chamaria o superego, não é? Uhum, Todos estes lugares que estudam muito bem a sociedade, estudam muito bem as figuras de hierarquia e conseguem abafar ou rejeitar todas aquelas que não encaixando nestes lugares, não uhum, é? Não podem fazer parte. Muitas vezes essas partes são a nossa autenticidade e a nossa vulnerabilidade, não é? Estes lugares muito, muito, muito verdadeiros, muito criativos, muito únicos de quem nós somos. uhum. Porque se eu sou visto dentro de um lugar não normativo, não é? Isto pode trazer-me de alguma forma dor. Então, muitas vezes, é, é exatamente o controlador, o crítico interno, o racional, todos estes espaços em mim, estas são as coisas que eu acho que sou, mas que eu também não gosto muitas delas. Yeah. Então, quão duro é eu querer fazer, estou aqui. Muitas vezes a gente ouve falar nos nossos grupos e até em terapia do eu não quero, eu sou muito controladora, eu não quero a minha controladora, não é? É uma guerra aberta quase em vão, Uhum. não é?
Primeiro, porque eu estou a lutar com o CEO da minha empresa. E o próprio controlador está a ouvir. Ok, não queres o controlador, como é que a gente vai controlar isto para perceberes que achas que já não tens um controlador, mas Ah, na verdade se eu a controlar, e eu acho que toda a gente nos está a ouvir, sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. sem Não é? dúvida. Já nos apanhámos na curva muitas vezes aqui. Mas também porque dentro desse lugar nós não temos capacidade de perceber que esse controlador entrou em jogo para nos proteger, Uhum. que esse controlador entrou em jogo a proteger a nossa vulnerabilidade da dor e de uma rejeição externa. Então prefere ser ele a rejeitar do que haver rejeição externa. Então, o controlador vai lutar até à morte para se manter. Não é porque ele é muito bom e ele não gosta de nós. É exatamente pelo contrário. É porque o trabalho da vida dele é proteger a vulnerabilidade e ele morre por isso. Então é muito diferente eu entrar em luta aberta contra partes de mim que me protegem, só porque não gosto delas, ou escutá-las, perceber o seu papel e encontrar formas mais criativas delas poderem atuar. O controlador morre por isso, mas também mata por isso. Mas também mata por isso. Então, eu estava a ouvir-te e estava-me aqui a surgir uma frase de a vida serve a vida. É mesmo como se tudo isto fossem só manobras de serviço à própria vida, porque acima de tudo é essa proteção, não é? A Mary Oliver tem uma frase num poema dela que diz: Tudo o que está vivo quer viver. E isto parece muito óbvio, mas de facto, se nós permitirmos que esta frase atue um bocadinho, isto vai nos dizer que tudo o que está vivo tem um impulso de vida tal que faz o que for preciso para manter-se vivo. E isto fala-nos muito daquilo que também aconteceu na nossa psique, como tu dizias, não é? Sim, Há um impulso de manter vivo, e então eu faço sim. o que for preciso para manter vivo. Nem que seja matar, nem que seja morrer, nem que seja calar, rejeitar, esconder. Mas quando nós chegamos aqui a ter essa percepção que tu trazias, não é? Afinal, há uma riqueza muito maior. Há toda aqui uma gama muito mais ampla. Isto de alguma maneira traz-nos força. E curiosamente, permite-nos essa compaixão e permite-nos uma vivência muito mais cheia de vida. Não é? E faz o contrário, nós achamos que se dermos, se escutarmos essas partes, elas vão tomar conta de tudo, mas normalmente não. Normalmente não. Normalmente elas não tomam conta de tudo, mas permitem que esse controlo seja muito mais eficiente, com muito menos esforço, com muito menos perda de energia, com muito menos resistência, porque trazem consciência. Então é curioso, não é? Que as contradições. Estava-me a lembrar que tinha lido alguns, acho que é o John O'Donoghue, que diz isso, não é? Que quando nós nos abrimos às nossas contradições, nós permitimos que a vida flua e esteja muito presente e que pulse em nós. Mas nós achamos que é o contrário. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu penso que para entrar um bocadinho naquilo que é este lugar e sair um bocadinho da rigidez daquilo que eu acho que sou, porque honestamente este espaço de estarmos agarrados a uma ideia fixa de nós mesmos, eu acho que é dos lugares que nos causa mais dor, Uhum, mais sofrimento. sim, Pode ser interessante, ah, habituarmos a questionar, não é? Que sim. parte hoje está mais desperta em mim, não é? Que parte é que quis vestir esta roupa? Ah, que diferentes partes de mim têm determinadas necessidades? O que é Uhum. que eu necessito hoje? Que parte de mim é que está a pedir isso? Ou quando vem uma emoção, não é? Que parte de mim é que está aqui a trazer isto? O que é que isto me está a dizer? O que é que isto está, o que é que está por detrás disto? Onde é que eu quero chegar? Porque nós já fazemos, diálogo de voz, nós já fazemos sem lhe dar esse nome, não é? Nós, quando trabalhamos com a criança interior, estamos a trabalhar com uma instância psíquica. Mas, na verdade, quando estamos a trabalhar com o nosso pai ou a nossa mãe,
Também. Estamos a trabalhar com uma figura internalizada, não Uhum. é? Criada da relação, mas também da percepção da relação, não deixa de ser uma instância psíquica desse pai ou dessa mãe, porque nós temos esse pai e essa mãe dentro de nós. Claramente. Na verdade, nós trabalhamos com as nossas instâncias Uhum. psíquicas. Sim. Aceitar que as temos e de alguma forma ir trazendo esta consciência do toda eu sou uma entidade psíquica, não é? Múltipla. Epá, não sei, a mim ajuda muito. Ajuda A mim muitíssimo. ajuda muito. Muitíssimo. A mim também, e lá está, e ainda bem que tu trazes isso, porque não é esta técnica específica do diálogo de vozes, talvez não chame nem apela a toda a gente, Exatamente. não é? E Exatamente. está tudo certo, e está tudo certo. Mas nas pessoas que têm este, voltando às instâncias psíquicas, não é? Um lado mágico, um lado de criança mais, se calhar, mais presente ou mais ativo nas suas vidas, que existem em todos nós, mas pode estar mais ou menos ativado, digamos assim. Para quem tem este lugar mais imaginativo, esta técnica de facto é qualquer coisa de extraordinário. Porque de repente eu posso brincar, entre aspas, ou brincar não no sentido de menosprezar, não é brincar desvalorizando, muito pelo contrário, é Sim, entregando a um lugar lúdico, interno, que me permite ver com uma inocência e com uma e de uma forma muito mais como se fosse um primeiro olhar aquilo que está dentro de nós. E esse primeiro olhar é sempre muito menos condicionado, não é? Porque não traz toda a. Ah, eu já sei que isto é. E ao ser menos condicionado, tem uma visão mais ampla. Eu tenho acesso a mais. sim, Eu de repente sim, tenho acesso a mais. E tenho acesso desde um lugar mais inocente, mais genuíno, mais autêntico. exatamente. Então, isto de facto permite um trabalho, uma exploração psicológica muito mais ampla do que se eu ficar só pela parte analítica. Mas, claro, mais uma vez reforçando, não tem que ser assim para toda a gente. Só que para quem gosta, é aquilo que eu dizia há bocado, é nós vamos, quando trouxeste os trabalhadores que estão no sótão ou assim, eu lembrei-me de uma série que está agora outra vez tem uma nova temporada, uma série cómica, que é sobre, eu pessoalmente no meu gosto nem acho muito, muito curiosa, mas tem exatamente esse arquétipo, é o Ghosts. Não sei se tu já uma vez viste, Não. o canal comedy de televisão. E então aquilo é um casal que foi, herdou uma casa de família, um casarão Ah, daqueles já sei qual é a série. Nunca vi, mas já sei qual é a Pronto, a série. rapariga é mediúnica e, portanto, a casa está povoada de fantasmas. Diversas pessoas que morreram lá em diversas épocas, porque a casa já vem de 1700. E há um grupo de fantasmas que vive na cave. E precisamente são todos aqueles que morreram numa epidemia de cólera, há algures em não sei quantos tempos. Eles são todos horríveis. Mas arquetipicamente isto diz tanto das nossas psiques. Completamente. De facto, há grupos de instâncias psíquicas que foram relegados para a cave, coitados, porque se calhar morreram numa. Ou estão ali desde uma epidemia de cólera, algures. Sim, 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 Isto, sim. de uma forma lúdica, diz tanto. Então, eu também posso abordar partes de mim que me são mais dolorosas de uma forma mais leve. E ainda assim descobrir o que é que elas precisam de dizer. Sim, sim, e ainda assim ser desde um nível de profundidade incrível, Exata. incrível, e nós sabemos isso, nós já vimos diálogos de vozes trazerem momentos de profundidade, de emoção extraordinários, extraordinários, porque quando as instâncias chegam, nós não sabemos exatamente o que é que encontramos, não é? E elas Pois. mostram-se. Mas mesmo quando elas chegam com lugares, por exemplo, mais agressivos ou mais resistentes, o facto de nós termos embarcado ali quase como uma brincadeira permite-nos lidar com elas de outra forma. Sim, sim, Então, desde onde torna-se muito diferente. sim. A mim fascina-me, não A mim. é? Eu digo isto muitas vezes, não é? Eu tornei-me psicóloga porque gosto de pessoas.
E quando eu digo que gosto de pessoas, não é as pessoas são muito boazinhas nem são muito fofinhas. Eu gosto da complexidade humana. Não é? Eu gosto de saber o que é que está por trás das portas psíquicas das pessoas. Eu gosto de ouvir histórias. E nessas histórias, é como dizes, é? Começam a surgir, as histórias começam a surgir como livros, não é? Como filmes, como imagens. E este lugar das subpersonalidades é a possibilidade de trazermos todas as personagens da nossa história, de irmos escutando esses espaços internos, esses lugares nossos que foram surgindo, que foram ativados por um momento qualquer das nossas vidas, não é? Que nos sussurram. Há uns que nos gritam e há outros que nos sussurram, não Mesmo. é? E há outros que estão, não é? Estão com a boca tapada, estão presos, a gente só conseguem fazer gestos. Né? Há outros que são sombras, como se fossem fantasmas. Há aqui alguma coisa. Eu ainda não sei bem, não consigo discernir o que é que se passa. E se calhar, quando nós exteriorizamos desta forma muito arquetípica, não é? É mais fácil das pessoas perceberem, quem nos ouve perceber do que é que nós estamos a falar, não é? Perceber, pois é, eu também sinto isto, não é? Diálogo de voz é muito estranho, personalidades é muito estranho, mas eu também sinto isto, eu às vezes sinto, ouço sussurros de mim mesma, às vezes há uma vozinha minha que diz, não é bem assim, tu e eu sabemos a verdade acerca disto. Esta voz não é aquela que está a dizer, eu tenho a certeza desta situação. Não, não, é outra que tem outra versão da história, Sim, não é? sim. E, e lá está, o poder montar esta psique cá fora permite-me olhar para, epá, a complexidade, mas também houve a tecnologia que eu sou. O Sim, ser humano tem uma tecnologia incrível, biologicamente, não é? Extraordinária, mas psíquica também. sem dúvida, sem dúvida. Acho que inconscientemente os artistas sabem isso, não é? Sim, Um sim, bom livro, um bom sim. filme, mesmo quando nós às vezes dizemos trabalhar um sonho, ou trabalhar um conto de fadas, não é? Nós sabemos que todas aquelas personagens e lugares e símbolos são partes do ser. Então trabalhá-lo já não é algo como, isto é o meu pai. Não, é esse pai que eu tenho dentro. Ou, este lobo é o selvagem que eu carrego dentro também. É a minha conexão. E isto, mais uma vez, traz-nos àquele lugar arquetípico de eu não sou nada, eu sou parte de tudo e ainda assim eu sou esta parte tão importante. Isso mesmo. E lá está, nós não nos desconectamos. O contrário. Pelo contrário, porque a testemunha sabe, não é? O lugar que testemunha, o lugar que está muito para além da instância psíquica, não é? Sim, A sim, sim. parte de nós que está desde o início dos tempos e estará até ao fim dos tempos, observa e vê e sabe. Então, na verdade, perder estas certezas de uma coerência que eu sou permite-me conectar com a essência, permite-me conectar com aquilo que está lá muito para além de tudo isto, mas permite-me abraçar tudo isto, porque isto é o lugar que me permite estar no mundo e ser quem sou. Sim, tal e qual. Tal e qual. Como perder certezas nos pode devolver a nós mesmas? Isto é uma boa questão e é altamente paradoxal, mas eu sinto-a cada vez mais real na minha vida. Sim, Quanto mais eu sei que não sou só uma coisa, quanto mais eu sei que as minhas certezas são só formas de controlar o impermanente, mais eu me vou devolvendo a mim mesma. Porque mais aquilo que fica, para além de tudo isto que eu abraço, mais aquilo que fica é um lugar extremamente subtil. E esse não pode ser arrancado nunca. é tão interessante, não é? É mesmo o paradoxo que nos coloca em conexão com o mistério.
E mais uma vez, e nós temos falado de mistério ao longo destes episódios Sim, várias vezes. sim, Aqui é também o lugar do mistério que eu às vezes acho que nós se calhar menos apelamos, não é? Através do divertido, sim, sim. às vezes através do humor. Quantas vezes nós não fazemos diálogo de voz e surge alguma coisa e damos por nós com a pessoa a rir, não é? E até podia ser uma coisa que fala de uma situação dolorosa ou de um acontecimento que foi marcante, não pela positiva, mas pela negativa. E ainda assim, às vezes, evoca o humor, evoca Sim. este lado mágico. Então A é graça a não graça. é por acaso, que é uma palavra tão É verdade. importante. A É verdade. graça. E nós arredamos-nos daí, e no entanto ela está tantas vezes presente. Tu dizes muito uma frase, não é? Que é uma frase que eu acho que te marca e que toda a gente na escola já te ouviu dizer esta frase, alunos e nós colegas, obviamente, quantas vezes, não é? Não há nada em ti que não mereça ser amado. Acho que esta técnica comprova precisamente isto. Não há nada em nós, não há voz nenhuma que não mereça ser amada. Até às vezes as vozes mais demoníacas estão lá. Completamente, não é? Há aquele velho provérbio que eu acho que é anónimo, não se sabe quem é que lhe disse. Se sabe, eu não sei, mas eu acho mesmo que é anónimo. E que diz: não consegues não amar alguém depois de escutar a sua história. Sim, sem dúvida, E nós sem estamos dúvida. a falar disto. E é isto, quando se diz não há nada em ti que não mereça ser amado, é se tu te permitires ouvir a história destas partes de ti, Sim, estas partes que tu rejeitas, que tu dizes que são horríveis, que tu não queres ter para ti, se tu permitires escutar a história delas, não consegues não as amar, nem consegues não ver o amor que elas trazem dentro de ti. sem dúvida. E esse é um lugar, é avassalador, É, é avassalador. sim. E não estamos a falar de um amor egocentrado, nem narcisista. Absolutamente, Não tem absolutamente. nada a ver com isso. É mesmo um amor real. Não é? É o amor que eu consigo ter e sentir por algo que pode ser negro e vil. E ainda assim ele surge em mim. E também isto não tem nada de fantasiado ou de lírico. Ou de muito romantizado. Ai, eu sou muito boazinha porque até gosto. Não tem nada a ver com isto. É muito mais de carne. É muito mais sentido e vivido na carne. E outra coisa que me estava a chegar quando tu estavas a partilhar isso é, na verdade, esta técnica não serve para resolver coisa nenhuma. Exato, que é outra coisa extraordinária. Exatamente. Ela não traz solução nenhuma, não é? Agora ela traz isso que tu dizias. Eu sou capaz de ouvir todas as partes. Então, uma história não está verdadeiramente contada se eu não tenho todas as partes envolvidas Sim, a terem a sua voz. sim. Mas esse é o lugar, não é? Ela não serve para resolver. As vozes não entram em negociação. Até Nada, porque neste lugar nós não pomos as vozes a falar umas com as outras, pomos nada. a voz a falar com o facilitador. Não há uma voz que esteja certa e outra que esteja errada. Poderia haver quem me pergunte, não é? Então para que é que isto serve? Para estarmos a brincar aos bonequinhos, não é? Trazer os bonequinhos que a gente brincava na infância e trazer para a nossa psique, porque onde há consciência, há escolhas conscientes. Tal e Ou qual. seja, ela não serve para resolver, mas não significa que ela não resolva. Sim. Mas ela resolve, lá está, como dizia o Einstein, não é? Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível onde ele foi criado. E eu, quando ouço as várias versões, eu entro num lugar acima, eu vejo desde um outro lugar. Então, a técnica em si não resolve, mas a minha possibilidade de escutar, ter uma visão mais ampliada, não Hum? é? Entrar num lugar de compaixão, permite-me tomar decisões conscientes, que já não são tão condicionadas pela luta entre as subpersonalidades em mim. E isto sim, Yeah. isto é a verdadeira liberdade humana. Tal e qual. Tal e qual. Então, não é este resolver apenas porque eu consegui expandir a minha consciência Exatamente. da situação,
de mim mesmo, eu tenho mais espaço interno, eu tenho mais amplitude interna para acolher tudo aquilo que está a chegar e daí surgirá alguma coisa. Uma escolha, uma decisão, uma compreensão, algo surgirá, mas o que surgirá é realmente aquilo que eu necessito, porque vem de mim. Sim. Outra coisa muito interessante é que esta técnica não é uma técnica cognitiva. Ou seja, apesar de nós pormos as vozes a dialogar, entra em campo, e eu uso campo mesmo no verdadeiro sentido, o nosso corpo e o espaço. Então, quando nós estamos a trabalhar as vozes, nós colocamos, neste caso sob a forma de papéis, não é? As vozes quase como se estivéssemos a montar a nosso ecossistema psíquico dentro destas vozes que escolhemos trabalhar. Dizer, ok, um está aqui, outro está aqui, ai, há esta distância entre eles. Espera. E, de alguma forma, quando o nosso corpo é convidado a Hum, ativar essa voz, eu estou nesse espaço e nesse lugar. E é tão interessante como a nossa postura corporal muda, a uhum. nossa voz muda, o nosso tom muda. Sim, sim. Não é? Quando a instância é ativada, e lá está, não somos possuídos por nada, não, isto é Não, mesmo não, um não, lugar não. de trabalho psicológico, imagético, mas quando nós conseguimos ativar essa instância, e isto é muito engraçado, porque pode parecer uma coisa muito estranha, eu acho que é estranha na medida em que as nossas grandes certezas nos trouxeram uma coisa terrível que é a sensação de ridículo. Não Sim, é? Por isso é que para esta técnica é necessário que haja uma criança mágica ativada que de alguma forma consiga atravessar a questão de ridículo e se permita brincar. Mas isto é aquilo que as crianças fazem quando jogam ao faz de conta, não exatamente. é? Elas de repente são aquilo. E quando eu me permito ativar esta voz, eu naquele momento sou aquela voz. E é por isso que a minha voz muda. E é por isso que os meus ombros estão assim, ou que eu estou assim, ou que eu falo com um ar mais zangado, ou que eu tenho medo. E aquilo é tudo muito real. Então, permite que haja uma informação cognitiva, eu estou a escutar aquilo que está a ser dito, mas o meu corpo está a trazer a si uma série de coisas que estavam lá. Sim, sim. Na verdade, isto acontece-nos no dia a dia. Pois acontece, Não é? pois Porque acontece. se eu chegar, vou passar na rua e vejo uma criança em dificuldades, ativa-se em mim a protetora. Não é? E eu vou, eu não estou a fazer de conta, eu não estou a ser possuída, eu estou a ativar uma outra parte de mim. Não é? Se eu vir um acidente e quiser ajudar as pessoas e retirar uma. Se calhar ativou-se em mim a salvadora, ou o que for. Ou se eu tiver que fazer uma dissertação de uma coisa qualquer Exatamente, profissionalmente, eu também. Portanto, na verdade, eu aqui só estou a fazê-lo sem ter necessidade de um evento específico que me levou a isso. Não é? Eu estou a fazê-lo escolhendo fazê-lo. Não há fingimento. exatamente, exatamente. Hum, E lá está, depois de se viver esta técnica e de se trabalhar um pouco com esta técnica, eu não sei como é que tu fazes, mas eu sinto que estou muito mais atenta às vozes. Estou muito mais atenta a estas subpersonalidades. Já não preciso estar a montar. Às vezes preciso, porque quero mesmo, mas há um lugar em mim que está muito mais. E eu acho que isto nos dá muita lucidez. Deste sentido, uhum. quais são as vozes que estão mais ativas hoje, não é? Qual Sim. é a parte de mim que raramente tem espaço para falar? Mas que eu Uhum. sei que está lá, mas que raramente tem espaço para falar. No momento de uma decisão, quais são as vozes que querem falar logo primeiro? Não é? É dizer, tens de me escutar já antes de escutar os outros, porque eu sei o que é que estou a dizer. Sim. Isto são coisas, não é? Qual é a voz que me protege logo da dor no momento em que eu sinto que estou a ser, de alguma forma, magoada? O que é que Sim. aparece logo? Que instância é esta que aparece logo? Não é? Que está preparada para não é? Que idades têm Uhum. estas partes que querem falar? Porque eu sei que há partes de mim muito imaturas. Claro. Claro. Epá, esta voz que hoje está-me a dizer coisas tem 7 anos. Esta tem 14, não é? Bué da rebelde e sabe mais que os outros. Não é? Sim, sim. Isto
permite-me trazer leveza àquilo que é a vida em si, sem deixar de levar a vida a sério, mas de repente eu já não sou o centro do universo porque eu sou boas coisas. São muitos centros, são demasiados centros para eu ser a única. Mas ajuda, ajuda. Muito. Eu estava mesmo a passar, antes de tu dizeres a palavra leveza, era a palavra que me estava a chegar. Uhum, Essa coisa de, lá está, eu não sou o centro do universo, eu não sou tão, eu não me levo tão a sério. uhum, Não é o uhum. levar a sério, mas curiosamente, nesse paradoxo, não me levando tão a sério, eu dou muito mais valor. Completamente, Porque eu completamente. escuto tudo o que está dentro de mim. Uhum. E eu saber que se calhar é uma parte de 7 anos, permite-me acolhê-la e tomar decisões de uma maneira completamente diferente. Exatamente, exatamente. Do que se eu achar que sou vítima de e que é o mundo contra mim. Então, na verdade, eu Sim, estou a ganhar consciência, eu estou a ganhar maturidade. exatamente, exatamente. Mesmo este lugar, não é? E fala-se muito do sabotador, aquele que sabota as minhas escolhas. O que é que esse sabotador está a tentar impedir? O que é que ele está a tentar proteger? Não é? Que idade é que ele tem? Não é? Que experiências é que o ficaram marcadas e de alguma forma podem trazer medo que eu seja mais vista, não é? Sim, 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 O que sim. é que está por detrás desta instância? Qual é a história desta instância? Yeah, yeah. Que partes mais antigas estão aqui? E que não arredam pé, mesmo que eu faça 5.000 processos Uhum, pessoais. sim. O que é que elas decidem? O que é que elas querem? O que é que elas protegem? Até nos processos de atualização, não é? Em que de alguma maneira aquilo, as crenças, o sistema de valores, a mitologia que eu segui até então tem que ser atualizada, já não me serve, é uma ajuda muito grande, Sim, porque pode permitir largar mais facilmente, exatamente. sem haver o confronto. Eu Uhum, compreendo, não é só eu entendo de um ponto de vista cognitivo, eu compreendo, eu sinto desde onde é que isto vem. uhum. Quando isto vem deste lugar, é mais fácil eu tomar uma decisão, eu fazer uma Sim, escolha, eu sim, ativar novos recursos, eu alterar os meus padrões. sim. Estava agora a lembrar-me de uma coisa que é, muitas vezes nós dizemos, aquela pessoa viu-me, não Ah, é? sim. Quando eu sinto que sou vista, ou seja, qual é a voz que estava presente e que foi validada que eu mais identifico com ter sido vista? Isto pode ser uma pergunta interessante para fazer. Só me lembrei dela agora, Mas mas é mesmo muito pode interessante. ser uma pergunta interessante, não é? Que voz é esta? E muitas vezes, nós agora estamos a falar disto de uma forma muito clara, mas há aqui um lugar que eu acho que quase todas as pessoas se vão identificar com ele. Tem a ver com, há uma parte minha que sabe que aquilo que eu acho que sou não é tudo o que eu sou. Uhum. E que muitas vezes sabe que não está a dar tudo. E sabe que há um medo, não é? Há um por trás. E muitas vezes, quando nos relacionamentos, sejam eles quais forem, as coisas não dão certo, aquilo que nós perguntamos é: se eu me tivesse mostrado realmente, será que as coisas tinham sido diferentes? Então Sim, nós sabemos que há outros lugares em nós que não falaram. sim, verdade, verdade. Nós perdemos muito, às vezes, na nossa tentativa, achando que aquilo que nós poderíamos dar ao outro autêntico não vai ser recebido, mas é precisamente por aí que nós vamos perdendo. Sim, sim. Então, esta formação, ela é uma formação presencial, não é? Intensiva de 4 dias. E, e efetivamente é para formar pessoas que sejam apaixonadas por esta técnica, queiram aprender a fazer, queiram aprender a trabalhar com o outro para ir reconhecendo com o outro quais são as vozes que querem falar, ir montando este lugar psíquico e aprendendo também a falar com as vozes. E nesse processo nós
passamos, nós que estamos a ser formados, passamos por inúmeros diálogos de vozes, não é? Sim, E são, geralmente são dias muito cheios e muito intensos e muito bonitos. são. De uma intensidade, eu vou dizer isto, pronto, vale o que vale, de uma intensidade boa, ou seja, é uma intensidade que, tal como dissemos, aqui a proposta vem de um lugar muito mais leve, não é? Ela vai tocar níveis de profundidade grandes, vai trazer comoção muitas vezes, vai trazer compreensão, mas de uma forma um pouco diferente daquela que nós estamos habituados, se calhar. Sim, E sim, isso também eu acho que é um convite muito interessante, que eu, de alguma maneira, e agora aqui, passando aqui um bocadinho a repetição, não é? O pleonasmo, convido a quem nos ouve possa lançar-se, atirar-se à piscina, sim, neste sentido sim, sim, porque vem de um lugar diferente, vem de um desde onde diferente. Eu posso na mesma tocar níveis de profundidade e de conexão sem ter que o fazer num, de uma forma mais dramática ou mais emotivamente intensa, não é? Eu posso fazê-lo desde o lugar da magia, desde o lugar da brincadeira, desde o lugar do humor, que são sagrados por si só. sim, sim. Não é? E isso também é algo que eu gostava de trazer aqui. E também outra coisa que me estava a surgir, esta técnica, obviamente, que é muito direcionada para terapeutas, para quem já acompanha, para Claro quem que sim, claro que já sim. mesmo que ela não seja uma técnica que nós vamos usar sempre com toda a gente em todas as sessões, Ela fica e permite. ela permite aquilo que tu estavas a dizer há pouco, não é? Esta sensibilidade às partes, às instâncias que se vão apresentando. E então eu acho que enriquece brutalmente o trabalho do terapeuta. Mesmo que não seja para eu, mas eu só vou fazer isto se calhar 2 vezes ou 3, ou... vale muito a pena, porque para mim é das técnicas que mais me ajudou a compreender a psique e a alma humana. Sim, Então, nesse sim. sentido, é valiosíssima. Este conhecimento é muito mais ancestral do que nós pensamos, apesar de neste momento estarmos a direcioná-lo para uma técnica terapêutica, e eu estava a lembrar-me do poema do Rumi, O ser humano é uma casa de hóspedes, Sim, 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 não é? sem E dúvida, a todos deves acolher e receber bem. tal e qual, tal e qual. E é É a tal questão. exatamente isto. É. Os poetas sabem. Os poetas sabem, os artistas sabem. Quem trabalha com a alma desde estes lugares sabe muito bem, conhece isto. E eu acho que a maior parte de nós também conhece isto. Sim, E sabe a que é que nós nos referimos. sim. Então, tragam-nos notícias de vocês mesmos. É isso. Descubram instâncias e vozes que estejam presentes, mesmo a É, ouvir este lugar e digam-nos coisas, é isso porque mesmo. as subpersonalidades são lugares absolutamente extraordinários de tudo o que nós somos. Mesmo, mesmo. Permitam-se vestir estas roupagens, não é? Fazer Sim, estes caminhos internos e descobrir todos esses personagens que sim. estão aí dentro. Acho É que é assim, bem visível que eu e a Patrícia não gostamos nada destas não, 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 temáticas e que é não. um sacrifício falar sobre isto, não é, Patrícia? Eu acho que sim, eu acho que fica muito visível isso. É mesmo apaixonante. Esperemos que vocês se apaixonem assim também. E contem-nos coisas, vão-nos contando coisas. Então, grata muito por mais este momento. Sim, foi um prazer estar aqui, conversar contigo, Elia, e com todos vós. Um beijinho. E spoiler alert, o próximo e último episódio desta primeira temporada dos Estudos do Peregrino vai ser sobre constelações familiares. E o nome desta minha conversa com a Cristina Limão é Quando a Árvore é Floresta, Que que maravilha. também tem tanto a ver com aquilo que nós É falamos verdade, agora. é verdade. Então, até à próxima. Obrigada, Beijinho, até à Patrícia. Um próxima. Fiquem beijinho. bem, obrigada.